E aí, Rasta, esse é o canal Barru, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do nosso adversário no jogo de hoje, o Red Bull Bragantino. Este é o raio-x do adversário, trazendo o Massa Bruta como o personagem do vídeo de hoje. O Bahia que já jogou contra o Bragantino 27 vezes apenas, apesar do Bragantino ter 95 anos de idade, o Bahia 92. O Bragantino foi fundado em 8 de janeiro de 1928, então é um time bastante antigo, porém só tem 27 confrontos. Isso é muito pouco para um time que tem aí mais de 90 anos de idade, porém a gente pode explicar isso da seguinte forma: o Bragantino é um time que está sempre frequentando divisões diferentes do Bahia, por isso que eles não se encontram. O Bahia já encontrou o Bragantino nas 3 divisões do Brasileirão, então na Série A, na Série B, na Série C, então é entendível o motivo de ter apenas 27 confrontos, e destes 27 confrontos são 8 triunfos do Bragantino, 6 triunfos do Bahia. O Bragantino leva uma ligeira vantagem e 3 empates, e isso talvez, as vantagens talvez seja por conta dos jogos dentro da casa deles, que o Bahia nunca venceu. O Bahia jamais venceu o Bragantino em sua residência, então isso pode estar contribuindo para que o Bragantino tenha essa vantagem aí, ligeira vantagem, que pode ser diminuída hoje. Não quero dizer nada não, mas eu acho que o jogo está muito aberto, tanto o Bragantino quanto o Bahia. Eu acho que vai ser um jogo muito interessante e que eu não vejo favorito. O Bragantino pode ser favorito pela questão histórica, pelo momento atual do Bragantino, que também não é tão ruim assim. O Bragantino, lembrando, está na Sul-Americana, estreou bem, vencendo um time paraguaio de 4-1, não lembro o nome. Só sei que é o último colocado do Campeonato Paraguaio, deu 4-1 na estreia, está ali na liderança da Sul-Americana, também só fez um jogo até agora. No Campeonato Paulista eles acabaram chegando até a semifinal, mas foi derrotado pelo Água Santa, que também fez uma ótima campanha, e foi derrotado nos pênaltis, né? Acabou o jogo terminando 1-1 e eles perderam nos pênaltis. Na Copa do Brasil eles já saíram na segunda fase, né? Estreou contra o Bahia de Feira, aqui na Bahia, lá em Feira de Santana, jogando contra o Tremendão, empatou em 1-1 depois de estar tomando 1-0 no primeiro tempo. Conseguiu o empate, se classificou, mas acabou sendo desclassificado pelo Ipiranga do Rio Grande do Sul. Está fora da Copa do Brasil e vem para a estreia do Campeonato Brasileiro 2023, jogando dentro de casa contra o adversário que ele conhece bem e que ele sabe as vantagens que tem jogando na sua residência contra o Bahia. Não sei porque o Bahia não consegue jogar lá, Rasta, não consegue vencer lá, mas vamos torcer para que isso mude, essa história mude hoje. Eu, como falei logo no início, não vejo nenhum favorito aí para esse jogo. Se a gente pudesse aí forçar a barra de um favorito, seria o Bragantino, por estar jogando dentro de sua residência, mas depois do Bahia ter dado uma evoluída aí considerável, muito principalmente depois de ter feito mudanças no seu esquema tático, a gente acredita que esse time possa apresentar um bom futebol diante do RB Bragantino aí, que é controlado por essa empresa energética desde 2019. Desde 2019 o Red Bull, a empresa austríaca Red Bull, controla o Bragantino, e desde então o Bragantino vem evoluindo bastante seu futebol, tanto que está se mantendo aí firme e forte no Brasileirão Série A. Ele que o ano passado terminou na 14ª colocação com 44 pontos, muito à frente da zona de rebaixamento, 7 pontos de distância pelo menos para o Ceará, que foi ali o 17º colocado com 37 pontos rebaixado. Então, apesar de não ter feito um excelente campeonato brasileiro, está se mantendo aí vários campeonatos seguidos na Série A, e isso é importante num processo de longo prazo. De repente o Bragantino possa evoluir, ganhar cancha, ganhar experiência, ganhar dinheiro e formar times cada vez melhores. Acho que com esse processo de SAF que os times brasileiros vêm sofrendo, o Red Bull Bragantino ele pode não evoluir tanto como ele talvez esperaria se não existissem esses outros times se tornando SAF. Agora eles vão ter que correr muito mais, né? Porque aí tá vindo Vasco, Botafogo, Bahia e outros times que também já estão se movimentando para se tornar uma SAF de respeito, né? Uma SAF mambembe, não como a gente tem visto aí muitas vezes. Mas o Bragantino está firme e forte na Série A por mais uma temporada e vai buscar em cima do Bahia já o seu primeiro triunfo. O que é que o Bahia pode fazer para impedir do senhor Bragantino conquistar mais um triunfo e ampliar a sua distância e a sua
a sua performance diante do Bahia nos retrospectos. O Bahia vai ter que mostrar que a sua evolução ela é suficiente para superar também times de Série A, porque o Bahia vem numa temporada onde os times que estão ali no mesmo nível que ele ou um pouquinho maior, o Bahia não conseguiu vencer não, Rasta. O Bahia ficou ali tomando 3-0 do Fortaleza, tomou 6-0 do Sport, depois que teve a mudança do esquema tático até conseguiu evoluir, mas o teste de fogo, o teste de ferro será num jogo como esse, num jogo de estreia do Campeonato Brasileiro contra um time que vem bem. O Bragantino não é um time que vem ruim na temporada, é um time que tá vindo bem, e tanto é que na estreia da Sul-Americana já aplicou aí uma goleada, então tá com moral aí para estrear o Campeonato Brasileiro e vai encarar um time que também vem motivado, apesar do Bahia não ter hoje a presença do Biel, né? Do Biel e do... É do Biel não, do Biel e do senhor Goulart. Estão gripados e não vão participar do jogo de hoje. Isso é uma perda muito considerável. A gente pode estar vendo aí a estreia do Ademir. A gente espera que o Ademir supere as nossas expectativas e faça e contribua bastante para o jogo, porque o Biel é uma peça fundamental, participa bastante dos lances de gols do Bahia, é responsável por gols para o Bahia, então a gente vai estar com um time um pouco capenga, mas vamos esperar que a máxima aí do Bahia nas estreias dos últimos Brasileirões se mantenha e que o Bahia consiga vencer mais uma estreia de Brasileirão e finalmente finalizar esse Tabíves que vem se prolongando aí há muito tempo. São 27 confrontos onde o Bahia jamais venceu o time do Bragantino jogando em sua residência, e temos aí uma grande chance de terminar ao final do dia de hoje com um triunfo na conta no nosso retorno à Série A. A gente que vem de uma Série B que, por mais que a gente não acreditava no início que o Bahia não ia subir, depois acabou ficando muito mais tranquilo a gente imaginar que voltaríamos para a Série A depois de passar tanto tempo dentro do G4. Voltamos, melhoramos um time e eu acho que esse time vai nos dar algumas alegrias. Acho que vai nos dar algumas alegrias, é a minha expectativa. Não estou com expectativa tão alta em relação à classificação de Libertadores, nem coisa do tipo. Não acho que o Bahia tem um time para chegar na primeira parte da tabela. Eu acho que vai ter que evoluir muito, e acho que os primeiros jogos podem enganar bastante, porque esses times que estão hoje no Campeonato Brasileiro estão disputando Libertadores, Sul-Americana, o próprio Bahia disputando Copa do Brasil, então esses times podem estar priorizando essas competições internacionais, e aí esses primeiros jogos podem até ficar enganando o torcedor do Bahia quando os triunfos começarem a acontecer. Então a gente precisa de uma constância de resultados para poder a gente acreditar realmente que esse time possa de repente brigar por uma primeira parte da tabela, que para mim seria já estaria satisfeito. Eu acho que se o Bahia chegar ali na 12ª, 11ª, 10ª colocação, para mim é a meta, é o ideal, e se vier algo acima disso é surpreendente, vai ser surpreendente. Eu não vou me enganar com essa evolução que o Bahia teve com essa mudança de esquema tático, porque a gente venceu times que, sinceramente, não tinha nem como a gente imaginar que o Bahia não venceria. A gente só não estava vencendo porque o time estava sendo mal montado, mal treinado e coisa do tipo. Agora a gente precisa ver como é que estas mudanças que ocorreram lá no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, que deu resultado, se também vai continuar dando resultado no Campeonato Brasileiro, que é o que importa de fato. Rasta, vamos torcer para que tudo dê certo nessa nossa estreia do Brasileirão 2023, e bora Bahia, bora Barruts e Veloso. Fui!